Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Temos hoje a presença ilustre, a visita ilustre de membros da OAB, né? Kátia, Ana Tereza Basílio, uma turma muito forte, pesada e querida. Sejam bem-vindas ao Parlamento, bem-vindas e bem-vindo ao Parlamento, sempre. Passa-se a ordem do dia. Anuncio sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2024. Redação final, projeto de lei 3424 de 2024, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara como patrimônio cultural, artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o projeto Unicirco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, mas como estão, vai a autógrafo. Presidente, eu sei que a senhora sempre fala muito a questão do pela ordem, mas eu gostaria de... Pela ordem com brevidade é sempre bem-vindo. Pela ordem como discurso só no expediente final. Positivo. Mas eu gostaria de pedir até desculpa aos nobres deputados, mas eu gosto sempre de falar pela ordem quando falar a questão da segurança pública, pois às vezes quando nós estamos no expediente inicial ou final, não estão todos os deputados aqui. E, senhora presidente, eu quero falar sobre um problema que vem acontecendo, eu venho alertando constantemente aqui, usando pela ordem ou a tribuna, a questão da segurança pública, senhora presidente. Hoje, um policial do estado de São Paulo e o seu irmão foram alvejados hoje, mais uma vez entrando ali na Cidade Alta, 3º Comando Puro, aonde, infelizmente, presidente, nós vimos há dias atrás o que eles fizeram com a população, para que a polícia tivesse que recuar, pois nós aprendemos que o bem maior que nós temos é a vida. E nos últimos anos, 11 pessoas já foram baleadas. E nós precisamos mais do que nunca ter uma resposta do Supremo. Eu espero que tenhamos uma resposta com relação à DPF 635, pois o que nós estamos criando aqui são ilhas para esses vagabundos, para que eles possam se fortalecer. E pedir para que bote, senhor presidente, em pauta um projeto de lei 2649 de 2023, que dispõe sobre a divulgação de alertas sonoros e notificações visuais nos equipamentos e aplicativos de geolocalização, avisando ao usuário sobre a existência e proximidade de área com problemas de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Não tem como nós admitirmos hoje, presidente, nós termos aplicativos que direcionam as pessoas para dentro de comunidades. Eu sou policial militar e eu vi, aconteceu comigo algumas vezes, me direcionando para dentro de uma comunidade, mas como eu sou policial e conheço, eu, obviamente, desvio. Mas quero relatar que isso aconteceu também comigo, até lembrando aqui agora, lá na Zona Oeste, quando, infelizmente, o aplicativo me jogou no local aonde, ó, que eu tenho um olhar diferenciado, num local aonde, Marquinho, um fluxo de carro absurdo, e eu vi logo à frente, quando eu observei e vi as barricadas, eu voltei. Então, isso aqui é de suma importância, e eu espero que o Supremo dê uma resposta, porque é inadmissível. O que estão fazendo hoje é travando os nossos policiais, querendo fazer hoje politicagem, dizendo que Brasília vai resolver o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. Não vai resolver, porque quem resolve na realidade aqui, eu tenho certeza, é a nossa polícia. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada. Anuncio regime de urgência em discussão única. Projeto de lei número 4353 de 2024, de autoria do deputado Luiz Paulo e Cláudio Caiado, que altera a lei 10.433, de 24 de junho de 2024, que dispõe sobre o programa IPVA em dia e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela legalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendentes de pareceres as comissões de transporte, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Giovanni Ratinho.
Deputado Márcio Canela, Jorge Felipe Neto, Márcio Glauberto, Gisele Monteiro, Andrezinho Siciliano. A presidência designa relatoria especial a deputada Verônica Lima. Presidente, o parecer é favorável. Obrigada, deputada Verônica. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Arthur Monteiro. Deputado André Correia. Deputado Felipe Soares. Fred Pacheco. A presidência ao Fred Pacheco. O deputado Fred Pacheco está aqui. Favorável, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Daniel Liberon. A presidência designa relatoria especial deputada Élica Takimoto. Favorável, presidenta. Obrigada. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus que aprovam, mandam como estão. Aprovado, vai ao toque. Para a declaração de voto, o autor da matéria, um dos autores da matéria, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, senhora deputada presidente Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, pedi para declarar voto no projeto de lei 4353-24, de minha autoria e do deputado Cláudio Caiado. E já desde a discussão que fizemos na semana passada, a deputada Lucinha e o deputado Jari tinham pedido coautoria. Deputado Cláudio Caiado concorda e nós estamos dando coautoria a ambos. Mas por quê? E também a deputada Tia Ju. Por que nós aprovamos esse projeto no dia de hoje? Primeiro, agradecendo a todos os pareceristas e ao presidente Bacelar, que atendeu nosso pedido de urgência e trouxe a pauta no dia de hoje. É que nós aprovamos, em 24 de junho de 2024, a Lei 10.433, que criou exatamente o programa IPVA em Dia, que visava que todos os devedores de IPVA até 2023 pudesse parcelá-lo. O projeto tramitou e finalmente em junho foi aprovado. E lá dizia claramente, foi aprovado em junho, que a data de adesão ao programa, para todos os motoristas que tivessem com o IPVA atrasado, seria novembro de 24, 30 de novembro. 30 de novembro é daqui a pouco. O governo levou 4 meses para regulamentar. E regulamentou somente na segunda-feira passada. Então, tivemos que correr contra o prejuízo. Botar uma nova data para que os devedores do IPVA pudessem aderir. Então, botamos a data de 30 de junho de 2025.
Então, o que nós aprovamos hoje é esta nova data na sua essência. E este projeto, ele faz bem para os dois lados. Para quem deve o IPVA, porque poderá parcelá-lo e quitá-lo e deixar de ser devedor. E, de outro lado, é bom para o próprio Estado, que vai aumentar a sua arrecadação, visto que a inadimplência é muito grande. Por isso, quis aqui fazer a declaração de voto para explicar o que aprovamos. É claro que vai à sanção do governador e esperamos que ele brevemente também possa sancioná-lo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Anunciar a presença do vereador Pablo Melo, vereador republicano. Deputada Índia Armelau. Tia Ju, só pela ordem, por favor. Eu estou protocolando hoje um projeto de lei que fica instituída no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a política de incentivo ao empreendedorismo de mulheres egressas no sistema prisional, presas em virtude de terem reagido a situações de violência doméstica ou familiar, com o objetivo de promover a reinserção social, autonomia financeira e empoderamento econômico dessas mulheres. A gente sabe que muitas mulheres hoje têm reagido e acabam sendo presas. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, e aqui está um projeto de lei que eu espero que rapidamente entre em pauta e que a nossa mulherada venha com força nisso aqui para ser votado e que o governador sancione. Obrigada, tia Ju. Parabéns. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 4359, de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a Lei 6.576, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre o censo inclusivo e cadastro inclusivo, identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pessoa com deficiência, saúde, educação, cultura, trabalho, legislação social e seguridade social, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Não pode. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz. Foi no toalete. Deputado... Ah, deputado Luiz Paulo. Eu disse que o Luiz Paulo... Senhora presidente, PL 4359 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a Lei 6576 de 2013, que fala sobre a inclusão do cadastro. O parecer é pela constitucionalidade, com emendas, optando por substitutivo e pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. Obrigada, deputado. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Da pessoa com deficiência, comissão, deputado Júlio Rocha, deputada Gisele Monteiro, para emitir parecer. Presidente, parecer favorável. Obrigada. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandy Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Felipe Pobel, deputada Marta Rocha. Presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafini, Jari Oliveira. O deputado Flávio Serafini está ali. Deputado Flávio Serafini, emitir parecer pela Comissão de Educação.
parecer é favorável, mas tem um probleminha de redação no projeto que precisa ser corrigido, que a palavra atitudinais está escrito com a grafia errada. Já corrigiu? Então, favorável. Obrigada. Pela Comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima. Parecer favorável, presidenta. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, a deputada Dani Balbi. Presidenta, o Brasil tem cerca de 19 milhões de pessoas com deficiência. Metade delas são pessoas com mais de 60 anos. 19,5% são pessoas analfabetas. Esses dados e muitos outros, de acordo com o último levantamento do IBGE, demonstram a necessidade de políticas como essa, que não só estabelecem um censo mais apurado para pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e apresentam um desenho de políticas públicas mais assertiva no sentido da garantia da inclusão e da cidadania plena. Então, por óbvio, parecer favorável e parabéns ao deputado Fred Pacheco. Amarela, vocês não vacinaram o equipamento. Deputado Luiz Paulo. Qual o projeto está na pauta? É o 3 ainda, que mudou, está errado. Ah, porque mudaram ali o quadro, eu tomei um susto. Senhora presidente, pede para alterar o quadro. É o terceiro projeto que está na pauta e não o segundo. O quadro também está errado, meus filhos aí da... Aqui o painel não funciona, o quadro está errado, a gente está no projeto 4359 de 2024. Deve estar indo de carroça. Tem como alterar aí no painel? Tem que poder, pô. Senão eu vou estar votando o meu próprio projeto, já foi votado. Né? Aí sim. Agora sim. 4359 de 24. Estou dando parecer porque comissão, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. No mérito, voto favorável ao substitutivo da CCJ. Como Vossa Excelência gosta que ressalte, Vossa Excelência é o quarto suplente, eu tive que chamar. Não, é titular agora, mudou? Não, senhora presidente. Para ser justo, eu vou reivindicar, quando tiver aquelas conversas de cargos para o novo presidente, eu vou fazer a mesma reivindicação do que eu consegui na legislatura passada. Ser o sexto suplente da Comissão de Orçamento. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo. Os senhores que aprovam, maneira como estão, aprovado, vai à publicação. Autógrafo, desculpa. Para a declaração de voto, o autor da proposta, deputado Fred Pacheco. Presidente Aju, muito boa tarde a todos os deputados, deputadas. Primeiro, agradecer a generosidade do presidente Bacelar em entender a nossa intenção em pedir toda a celeridade nesse projeto de lei. Ele inicialmente, Tia Ju, para que alguns aqui podem fazer memória, o primeiro projeto de lei que falava sobre a necessidade de se ter um censo estadual da pessoa com deficiência para incluir exatamente o cadastro de inclusão, identificação do perfil socioeconômico, a importância levantada, inclusive, pelos dados falados aqui pela deputada Dani Balbi. O primeiro projeto foi do então deputado Márcio Pacheco. Hoje,
presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado. E já faz alguns anos, evidentemente, o que nós fizemos, então? Aprimoramos, atualizamos esse projeto, porque não há melhor forma de se dar o melhor remédio sem se ter o melhor diagnóstico. E hoje, a melhor política pública só se faz quando nós entendemos qual é, onde está e quem são essas pessoas na sua forma mais detalhada. Então, a única maneira de se fazer isso de maneira competente é se ter, de fato, um trabalho absolutamente detalhado e um censo feito pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, este censo vai permitir efetivamente que nós tenhamos um melhor diagnóstico da população que tem as suas necessidades e tem o seu quadro de maneira mais detalhada. Então, a pessoa com deficiência merece esse protagonismo. E aí conseguiremos, com todas as secretarias, com todo o Poder Executivo engajado nesse processo, e aí eu quero saudar o nosso governador Cláudio Castro, que fez esse pedido de maneira muito especial, que nós tivéssemos a capacidade de dar a celeridade nesse projeto, porque ele tem urgência. A pessoa com deficiência precisa de urgência. E o governador Cláudio Castro se mobilizou e mobilizou suas secretarias, especialmente a Secretaria de Planejamento, na pessoa do secretário Adilson, que eu quero agradecer, para que nós pudéssemos garantir efetivamente um trabalho de bastidor para efetivamente conseguir não só aprovar, mas sancionar e regulamentar essa lei com todas as suas potencialidades. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos os deputados que votaram comigo nesse requerimento de urgência e que vão, com toda certeza, fazer com que, de fato, a pessoa com deficiência seja cada vez mais cuidada. Muito obrigado, Tia Ju. Para declarar, presidenta. Não ouço a vossa voz. Aberto a coautoria, evidentemente, Tia Ju, e a todos os deputados que queiram, ficarei feliz em compartilhar. Estamos juntos. Espera aí, já agora, deputada Tia Ju. Dani Balbo, que aqui eu sou assim, não tem microfone, vai na garganta. Deputada Gisele Monteiro, deputado TH Joia, Lucinha, deputado Chiquinho da Mangueira, Alô. deputado Felipe Rangel, Arthur Monteiro, Índia Armelau e deputado Galhaço também. Para declarar. A Josimar, Dani Monteiro, deputada Verônica Lima. Para declarar, deputada Tia Ju. Pode declarar, deputado Carlos Mendes. Deputada Tia Ju, presidente desse parlamento e presidente brevemente de todos os parlamentos do Brasil. É uma alegria vê-la aqui. Eu queria, então, deputado Fred Pacheco, dizer por que eu votei favoravelmente a esse projeto, e mais do que isso, uma vez Vossa Excelência generosamente abriu para a coautoria, eu rapidamente me coloquei como essa multidão de deputadas e deputados que correram para participar desse projeto. Como eu vejo isso? Um censo de inclusão com cadastro, perfil socioeconômico das pessoas com deficiência vai ser, deputada Tia Ju, um instrumento muito poderoso para várias políticas. Dou um exemplo. Eu lá atrás fiz leis garantindo passe livre para as pessoas com deficiência. Também passe livre para as pessoas com doença crônica e atendimento de saúde mental. E sempre a discussão era, afinal, quantas são essas pessoas? Até para qualquer cálculo de ressarcimento, de política econômica com sustentabilidade. Mesmo aqui, né, eu sou coautor com Vossa Excelência de um projeto que espero que rapidamente vire lei, que garante acessibilidade a todas as delegacias. E vários deputados, felizmente, eu diria que talvez haja poucos deputados que nunca tenham apresentado algum projeto a favor de pessoas com deficiência. Então, eu acho que Vossa Excelência definiu bem.
para ter uma boa política, você tem que ter um bom diagnóstico, né? Um médico só pode fazer uma prescrição de qualquer medicação tendo um diagnóstico. Então, um censo dessa natureza permite nós identificarmos e conhecermos não só o conjunto de pessoas, o montante, como a característica de cada tipo de deficiência. Quantos são deficientes auditivos, visuais, etc., de mobilização. Isso é muito importante para os nossos serviços de saúde, para as nossas políticas públicas, para as nossas leis inclusivas. Então, Vossa Excelência está de parabéns, porque vai ser um instrumento que vai viabilizar e dar sustentabilidade para muitas leis, muitas políticas inclusivas, inclusive para previsões orçamentárias. Parabéns. Obrigada, deputado Fred. Deputado Flávio Serafim, saudar aqui os trabalhadores na galeria, que sempre estão aqui lutando e reivindicando pelos seus direitos. E também, se eu não me engano, o pessoal do quadro da enfermagem, né? Do Corpo de Bombeiros também. Sejam bem-vindos, vamos conseguir. Deputada Tia Ju, em primeiro lugar também, saudar aqui os quadros da enfermagem que estão aqui presentes, do Corpo de Bombeiros. Parabéns, vocês vão conquistar essa vitória. A mensagem chegou aqui na casa e a gente espera que seja votada em breve. Estamos trabalhando por isso. Então, contem aqui com o nosso apoio nessa luta. Quero parabenizar o deputado Fred Pacheco por essa iniciativa. Acho que é importante. A gente tem lutado muito pela garantia do direito à educação e a gente tem visto como as crianças, os adolescentes, os jovens com deficiência têm tido dificuldade para, de fato, ter o direito à educação garantido na Secretaria de Educação. E eu sempre digo que o primeiro passo para resolver um problema é conhecer esse problema. Então, você ter um censo, um cadastro, para ter o número de alunos, para planejar a política pública é fundamental. Eu quero lembrar que no final do ano passado, deputado Fred Pacheco, a Secretaria de Educação aprovou nessa casa um projeto que, dentre outras mudanças na lei, permitia a contratação de professores de apoio à inclusão. Já faz um ano da aprovação da lei e até agora, sabe quantos profissionais foram contratados? Nenhum. Isso é um absurdo. A gente espera que, produzindo informação, a gente consiga mudar esse quadro. E, por fim, deputada Tia Ju, eu quero também declarar meu apoio à luta dos profissionais de educação do município do Rio de Janeiro, que estão mobilizados hoje, fizeram assembleia e vão lutar contra uma série de ataques que o governo Eduardo Paes está fazendo contra os servidores públicos e, em especial, contra os profissionais de educação. O magistério no Rio de Janeiro, infelizmente, não consegue ter um momento de descanso. É sempre um novo ataque, é sempre uma nova ação. O que a gente quer é que o professor seja valorizado, tenha sua carreira respeitada, tenha condições para dar sua aula e garantir o acesso ao conhecimento para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e adultos. Então, nosso apoio aos profissionais de educação e contra essa covardia que o governo Eduardo Paes está fazendo. Obrigado, deputado. Anuncio, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 113-A de 23, de autoria do deputado Márcio Canela, que institui o programa Empresa Responsável Empregado Saudável e o ser empresa comprometida com o trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Dani Balbi. Presidenta, mesa diretora, colegas parlamentares e a toda a população fluminense que nos assiste pela TV Alerj. Eu me contentaria em manifestar a declaração do meu voto sobre o projeto, mas aproveito a discussão de um projeto tão importante para que no bojo nós reflitamos e discutamos acerca de outros temas que se relacionam ao universo do trabalho, à precarização da jornada de trabalho e das condições de trabalho que afetam as trabalhadoras e os trabalhadores mais empobrecidos. Primeiro, saudar o Parlamento Fluminense
por aprovar, e eu espero que aprove, iniciativa tão gloriosa e que vai ao encontro de estender o cobertor social para as trabalhadoras e os trabalhadores com foco no cumprimento da jornada de trabalho. Sabe que é um selo que as empresas, caso tenham interesse, podem requerer, mas a requisição desse selo estabelece uma série de normas. O legislador, deputado Márcio Canela, foi muito feliz ao estabelecer normas de combate à discriminação no ambiente de trabalho, de estabelecimento de uma trabalho não exaustiva, que não impacte a saúde mental e física das trabalhadoras e dos trabalhadores, retorno escalonado quando do cumprimento de licença para tratamento de enfermidades, enfim, uma série de prerrogativas que são corpo das bandeiras dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais há muito tempo. E eu espero que todas as empresas, as produtoras instaladas aqui no Rio de Janeiro, entendam a importância de requerer esse selo, porque ele materializa a luta contra o que a gente vê de forma crescente, que é a lesão por esforço repetitivo, que é o afastamento do trabalho das trabalhadoras, dos servidores, inclusive do Estado, do município, da União, por conta de burnout, por conta de assédio. É uma legislação que vai ao encontro também daquilo que está em pauta hoje, que é a redução da jornada de trabalho e a interdição de jornada de trabalho cumprida por escala 6x1. Escala 6x1 é um ataque à saúde das trabalhadoras. Condena a maior parcela das trabalhadoras e dos trabalhadores ao adoecimento precoce e os retira do mercado de trabalho como força produtiva e economicamente ativa. Jornada 6x1 impacta a qualidade da relação familiar, impacta a saúde mental, impede que os trabalhadores tenham aquilo que deve ser um direito humano pelo qual todas e todos os parlamentares lutam para que vejam realidade, que é a qualidade de vida. O Partido Comunista do Brasil tem muito orgulho de, já em 1995, ter feito tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei que já incorpora muitas das determinações que vêm aqui na proposição apresentada pelo deputado Márcio Canela, que vão no sentido da redução da jornada de trabalho, jornada 5x2, redução da carga horária, que está prevista na CLT, de 44 para 40 horas semanais, e todas as questões de atenção às demandas das trabalhadoras e dos trabalhadores no cumprimento das suas jornadas, ressalvadas as especificidades. Então, nesse sentido, queria fazer um apelo para que esse movimento que vem ganhando as ruas, que vem entendendo a importância de que as trabalhadoras e os trabalhadores tenham vida além do trabalho e o impacto econômico positivo com a abertura de vagas e constituindo, tornando projetos como esse um instrumento para o reaquecimento da economia, para o combate do desemprego, uma iniciativa muito importante. Parabéns, deputado Márcio Canela, parabéns a essa casa que eu tenho certeza que amadurece no sentido de ver aprovada essa proposição, parabéns a todos e todas que estão hoje nas ruas contra a escala 6x1 e que vão fazer um belíssimo ato agora no dia 15 de novembro, às 10 horas, na Cinelândia. Contem comigo, espero poder contar com todas e todos os deputados, à parte a deputada Marta Rocha. Obrigada, deputada. Na verdade, eu queria fazer aqui uma provocação no melhor sentido, porque sei que, como eu, Vossa Excelência atua na defesa dos trabalhadores. Vossa Excelência está à frente de uma comissão importante dessa casa, que é a Comissão de Trabalho. Eu tenho assento com muito orgulho na sua comissão. Nós vivenciamos na legislatura passada um grande debate da reforma administrativa. E o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical, se organizou, embora esse tema fosse tratado no âmbito do Congresso Nacional, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não se furtou a fazer esse debate.
Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que talvez fosse muito interessante que a Comissão de Trabalho produzisse um grande debate sobre a escala 6x1, que está, nesse momento, já tramitando e colhendo assinaturas para que se tenha uma emenda constitucional. Quero dizer que o PDT, que é o partido de Getúlio, que criou a consolidação das leis trabalhistas, que garantiu, né, os direitos trabalhistas, já assinou esse pedido. Portanto, faltam apenas 37 assinaturas de deputados parlamentares para que essa PEC possa entrar e ocorrer a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Então, talvez fosse bom que a gente promovesse esse debate na Assembleia Legislativa através da Comissão de Trabalho. Acho que é um debate que nós vamos poder trazer aqui o movimento sindical, poder ouvir, né, as organizações do trabalho, e eu acho que será uma contribuição muito importante que a Comissão de Trabalho poderá dar nesse debate. Então, eu quero garantir que permitir a modificação dessa escala, que é cruel, de 6x1, e garantir uma redução que passa a ser 36 horas, não é um benefício para o trabalhador, né? É um benefício para a qualidade do trabalho e é, sobretudo, a geração de novos postos de trabalho, o que vai ser muito importante para a economia do Brasil. Então, fazer essa fraterna sugestão que a Comissão de Trabalho promova, em parceria com a Câmara Municipal e até trazendo os parlamentares que estão à frente desse debate. Os nossos partidos estão aí, né, nas confederações nacionais dos trabalhadores. Acho que pode ser uma belíssima iniciativa de Vossa Excelência. Obrigada. Só para concluir, deputada, queria agradecer a solicitação de Vossa Excelência, a deputada Marta Rocha, e convidá-la, inclusive, para que façamos uma audiência pública conjunta, a Comissão de Defesa das Servidoras e dos Servidores Públicos e a Comissão de Trabalho, e possamos, inclusive, convidar a Câmara Municipal aqui da capital e outras câmaras do Estado do Rio de Janeiro para fazer um movimento amplo, para que nós possamos discutir. Eu me comprometo em convocar uma reunião extraordinária da comissão para tratar especialmente da comissão e peço à mesa diretora, à presidência, que nos ajude para que essa solicitação de audiência pública tramite de forma mais célere possível para que nós possamos intervir nesse debate no Estado e numa cidade que tem índices ainda muito preocupantes de desocupação. Obrigada, deputada. Obrigada a você. Mas quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A emenda de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 2140-A, de 2023, de autoria da deputada Tia Ju e Marta Rocha, que altera a lei 8.621, de 18 de novembro de 2019, que institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e ocupante de cargos públicos ou emprego público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Recording stopped. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Já agradecendo de antemão a todos os nossos pares pela aprovação desta lei de minha autoria da deputada Marta Rocha. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4551-A de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o pagode da tia Jesse e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 1102-A de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro as manifestações culturais da Ladeira de Pedras do município de Carmo e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 2286-A de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara patrimônio cultural
de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Reduto Cultural do Choro Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, na Praça Ramos Figueira, no bairro Olaria, município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1126 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que cria o programa Cidade Iluminada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Perdão, a presidência chama os trabalhos à ordem e anuncia, em segunda discussão, o projeto 3740 de 24, da autoria do deputado Bruno Boareto, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a Associação Musical São João Batista de Macuco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Carlos Mink. Pela ordem, presidente. Cortou o cabelo hoje. Passei a fez barba e motosserra. bigode. Presidenta Tia Ju, como eu havia comentado com Vossa Excelência antes do início, eu peço pela ordem rápido aqui para entregar rapidamente uma moção de aplauso e congratulação em homenagem à Comissão de Direito à Saúde e Cannabis Medicinal da OAB Rio de Janeiro. Então peço que venham aqui rapidamente, já combinei aqui também com a nossa assessoria aqui de plenário, a presença dos advogados Guilherme Pereira, Renata Taqueda, Vilma Seljan e Ladislau Porto, todos advogados da OAB, e quero entregar essa moção que foi aprovada para reconhecer a Comissão de Direito e Saúde e da Cannabis Medicinal da OAB, criada, podem vir aqui, criada com o propósito de promover o direito à saúde, garantir o acesso às informações sobre o uso terapêutico da cannabis, seja compreendido de maneira ampla, embasada, inclusive divulgando leis aprovadas pela própria LERJ, como a lei do canabidiol no SUS, lei 10.201, e a lei do incentivo à pesquisa, lei 8.872. Né? Então, a OAB se mobilizou, fez congressos, fez debates, chamou advogados de outros países, inclusive, para aprofundar o tema, comparando com legislação de outros estados, de outros países. Eu acho importantíssimo, esse parlamento aprovou essas leis e poucas categorias se mobilizaram para trabalhar em cima dessas leis, divulgando para todos os advogados e também para a sociedade. Então, estamos aqui, esse parlamento, reconhecendo a OAB, Vossa Excelência é uma participante, quanto mais, apoiadora, quanto mais, né? O nosso procurador-geral, Robson, é também um admirador do trabalho da OAB, então queria passar às vossas mãos essa moção e o reconhecimento desse parlamento pelo trabalho importante de qualidade da OAB e, sobretudo, da comissão que eu mencionei de Direito à Saúde e Cannabis Medicinal. Muito obrigado. E aqui o diploma correspondente. Parabéns. Parabéns, deputado Carlos Mink. Parabéns à comissão. Obrigado. Parabéns a vocês. Parabéns. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1126 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que cria o programa Cidade Iluminada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de Minas Energia favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiários favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Verônica Lima, Tiago Rangel, Cláudio Caiado, Renato Machado e Carlos Macedo. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 552 de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede diploma a Abdias do Nascimento e John Ken Batista de Souza, pareceres das comissões normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Guilherme Deroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 899 de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que concede o Prêmio Ananeri da Saúde à Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Deputado Carlos Mink. Eu juro que eu não vou falar muito, até para não abusar da sua paciência. E agora eu estou no lugar certo, porque aqui está o meu companheiro Jari, ecossocialista. Jeju, o projeto anterior foi um projeto meu homenageando o jogador do Fluminense, ex-jogador do Fluminense, John Kennedy. Comentava até com o nosso procurador, nós homenageamos alguns jogadores que se notabilizaram por posturas antirracistas, anti-homofóbicas, dentro da discussão. Inclusive vai ter hoje aqui, no 21º andar, quem convoca é a deputada Zeidan, uma frente em apoio às torcidas democráticas, não violentas, etc. E esse jogador que a gente concedeu esse reconhecimento é um daqueles que sempre lutou contra a violência nos estádios e contra o racismo. Daí a razão da nossa homenagem. Anunciar a presença do vereador eleito no município do Rio de Janeiro, Fábio Silva. Seja muito bem-vindo. Deputado Munir Neto. Presidente, pela ordem, rapidamente, eu queria aqui parabenizar o pastor, o bispo Abner Ferreira, por mais um ano de vida. Bispo Abner Ferreira, pastor-presidente da Assembleia de Deus de Madureira, hoje completando mais um ano de vida. Que Deus dê muita saúde a ele, para ele continuar esse trabalho espiritual e social que ele faz em todo o estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Parabéns, Bispo Abner Ferreira. Parabéns. Anuncio o projeto de resolução número 949 de 24, de autoria do deputado TH Joias, que concede a medalha Tiradentes respectivo diploma ao senhor Adriano Leite Ribeiro, mais conhecido como Adriano Imperador. Parecer da Comissão de Normas Internas, proposição externa favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 950 de 24, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Pedro da Conceição da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas, proposição externa favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio indicação legislativa número 345 de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre atendimento preferencial aos profissionais dos escritórios de advocacia e contabilidade no âmbito das repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos no estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para a elaboração da... Presidente, apenas falar da importância desse tema, né? Nós recebemos aqui a doutora Ana Tereza Basílio, atual vice-presidente, candidata nas eleições do dia 25 de novembro, à presidência da OAB Seção Rio de Janeiro. É só entender que não há um ato de cidadania que não possa contar com a presença de um advogado. Hoje, nós já temos, por exemplo, no caso das ponderações relativas ao INSS, nós já temos uma legislação
que dá esse caráter de prioritário, e o que a gente está pedindo exatamente no âmbito das repartições e das empresas concessionárias de serviço público. E eu tenho absoluta certeza que essa decisão será boa para os advogados, e aqui externar nosso respeito e nossa admiração e agradecer, né? Essa notícia veio através, essa solicitação, foi uma apresentação feita por um assessor meu, que me assessora na Comissão de Servidores Públicos, doutor Paulo Vitor. Então, agradecer a ele a sugestão e agradecer aqui a presença em peso da doutora Ana Basílio, acompanhada dos seus assessores. Obrigada. Obrigada, deputada. Desculpa, presidente, só para... Deputado Galhaço. Serei breve aqui para lamentar o tiroteio que aconteceu. A gente acabinha aqui da LERJ na Barra da Tijuca. Hoje, mais um tiroteio na Barra da Tijuca, né, cidade que é sede, nosso Rio de Janeiro, que é sede às vésperas do G20. E aí a gente pensa, como é que o governo federal pode nos ajudar na segurança pública? Né, a gente sabe o quanto os parlamentares aqui têm se preocupado com a segurança pública. Eu mesmo fui uma pessoa que tem um compromisso como eleitor, que a gente mandou uma verba para polícia, para destinar equipamentos, para melhorar a segurança pública, e enquanto isso a verba que chega do governo federal, da senhora Janja, é para fazer o Janja Palusa, que vai gastar mais de 870 mil com show de artistas para celebrar esse G20. E a gente aqui, passando pela Barra da Tijuca, passando pela Zona Sul do Rio de Janeiro, cartão postal, tiroteio. Mas não, a preocupação do governo federal em nos ajudar aqui no Rio de Janeiro é pagar cachê de artista. E aí de quem falar, mas os artistas vão tocar de graça, show gratuito. Gratuito não, porque sai do bolso do trabalhador, do pagador de imposto, esse cachê de 870 mil. Pergunta, eu quero ver se tem algum cidadão carioca, algum cidadão fluminense que preferia esses 870 mil investido em segurança ou para pagar cachê de artista milionário. Muito obrigado, presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa o expediente final. Primeiro orador inscrito, o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tiaju, senhoras e senhores deputados que ainda nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Senhora Presidente, eu reafirmo aqui a minha grande preocupação com o tema da segurança pública. Porque, além do evidente crescimento e domínio do crime organizado no nosso país, em especial do nosso Estado, é frequente o clima de violência nos estádios. Recentemente, na Holanda, assistimos torcedores, possivelmente holandeses, trucidarem torcedores israelenses. Domingo agora, ao término da decisão do Campeonato Brasileiro entre Atlético Mineiro e Clube de Regatas do Flamengo, que o Flamengo logrou vencer por 1-0, o final do jogo foi triste, né? Com o nível de bombas, de todos os objetos jogados no estádio, e depois o enfrentamento da segurança do estádio por vândalos disfarçados de torcedores, o que levou, inclusive, as confederações estarem pedindo a interdição e a punição, a interdição do estádio
e a punição do Atlético se dá por jogar só de portões fechados. Anteriormente, houve também uma agressão bárbara lá em São Paulo, uma emboscada dos torcedores do Palmeiras em relação aos torcedores do Cruzeiro. Como o futebol não fosse uma arte, não fosse para vencer o que teve melhor desempenho, isto é, quem fez mais gols, mas fosse uma batalha campal. Mas esse é o clima que tem dominado. E é necessário reverter essa situação e termos um clima com uma mínima ordem estabelecida. E o Estado brasileiro não tem sido capaz de minorar essa questão. Acompanho a política há muitos anos, deputado Josemar, e toda campanha de governador, o tema central é a segurança pública. E a cada 4 anos só faz piorar. Essa é a dura realidade. Muitos partidos políticos já estiveram no poder e quase nenhum foi capaz de minorar o sofrimento do nosso povo. Dizer que a União é responsável pelo contrabando de drogas e de armas, porque tem que controlar as fronteiras, eu ouço há 4 décadas. E a União continua a não controlar. A União dizer que tem que trabalhar em conjunto com o Estado, eu também ouço há mais de 4 décadas. E esse trabalho em cooperação inexiste. Agora entrou mais um outro ator, que são as guardas municipais. E também a Guarda Municipal, criada inicialmente com a função de zeladoria, tomar conta do patrimônio público, hoje em dia também é instada a participar do sistema de segurança pública do país. Então é hora do discurso sair do papel e ações concretas e objetivas ocorrerem. Eu vejo de bom tom, deputada Marta Rocha, que se discuta pelo menos, mas não nos gabinetes do presidente da República, no Congresso Nacional, a PEC da segurança pública. Pelo menos se discuta. Vamos ver quem é possível, o que é possível nascer positivamente disso tudo. Porque eu falei aqui, deputado Marta Rocha, no expediente inicial, Aeroporto Internacional do Galeão, Aeroporto Internacional de São Paulo, onde foi assassinado um delator que fez delação premiada em relação a membros do PCC e da Polícia Civil ou Militar, não sei de qual das duas polícias, não ficou claro. Foi assassinado com 10 tiros no aeroporto, sob tutela da União. Os seguranças eram policiais, que na hora do assassinato não estavam próximo a quem foi morto. 4 horas da tarde, aproximadamente, de uma sexta-feira, que Vossa Excelência estava no carro voltando de Volta Redonda. Eu sei porque eu também estava perto de Vossa Excelência, não no mesmo carro, mas nas imediações. É um crime chocante sob todos os pontos de vista. 4 da tarde, uma execução num aeroporto internacional. Isso é guerra civil? Isso é terrorismo? O que se faz diante disso? E todo mundo nomina que foi a mando do PCC.
pelo menos ouvi isso em toda a mídia, escrita, falada e televisada. Foi em São Paulo, a maior capital desse país e o maior aeroporto desse país. Agora, isso acontece em todas as unidades federativas. Então, se esse despertar não ocorrer, daqui a pouco fica totalmente irreversível. Porque também esse cidadão que foi assassinado, vinha ele com uma mala cheia de joias, que eu não sei se pagaram a ele, se ele ia pagar alguém, mas pelos jornais que valeria entre 500 a 1 milhão de reais. E estava na mão dele, dentro do aeroporto. Então, as coisas estão ficando muito sérias, muito sérias. E isso começa a ser tratada com uma certa banalidade. E isso não é uma banalidade. Essa discussão da DPF, né? Será que ao longo também desses anos, o governo do Estado não foi capaz de fazer um plano estratégico de segurança pública e chegar lá no Supremo, está aqui, ó, o que os senhores querem. Diante disso, nós vamos fazer as ações devidas. Será que foi entregue? Eu não sei. Se foi, também não foi divulgado. Se era sigiloso, eu também não o sei. A deputada Marta Rocha hoje reclamava de um projeto de lei de autoria da mesma, que ela quer discutir, que está paralisado na Comissão de Segurança Pública. A senhora estava no colégio de líderes, né, quando esse tema veio à mesa. Eu acho que o tema segurança pública, volto a falar aqui, junto com o tema crise fiscal, que eu prefiro dizer, chamar de finanças públicas, é a questão central. E, infelizmente, hoje, no Colégio de Líderes, exceptuando a questão do número de vagas por cargo do Corpo Bombeiro, todos os outros 7 PLs, de alguma forma, trazer a versão de ter incentivo ou controle de benefício fiscal. Então, eu queria chamar a atenção sobre o tema, a ponto que dou a parte à deputada Marta Rocha. Deputado Luiz Paulo, eu primeiro quero lhe dizer que fico sempre tão feliz quando eu lhe vejo nessa tribuna, discutindo sobre segurança pública, mas com um olhar mais atento, que não é a discussão se bandido bom é bandido morto, né? Não é a discussão se tem que comprar viatura ou colete, mas é a discussão da estratégia, e pensar nessa estratégia tendo foco das finanças públicas, né? Nós assistimos hoje, no noticiário, uma manifestação do Ministério Público questionando, inclusive, a transferência de verba da área da educação para a segurança pública. E, provavelmente, esse questionamento não está colocando apenas sob análise o que é de maior relevância a educação e a segurança, isso é um outro debate para outro dia, mas está discutindo, sobretudo, a inércia nas decisões relativas à segurança pública. Quando Vossa Excelência fala da DPF, é bom que a gente lembre que ela foi colocada em pauta, foi apresentada no Supremo Tribunal Federal em 2020, durante a pandemia. O governo já estava aí. Esse governo que foi eleito no primeiro turno em 2022. E eu fico me perguntando qual foi o dia que o governador se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal para debater com os ministros, sobretudo com o ministro Edson Fachin, que recentemente esteve aqui. Então, não basta criticar a DPF, eu tenho críticas a fazer, né? Acho que nós temos que analisar como isso aconteceu e quais as estratégias, como se movimentou as organizações, como se movimentaram as organizações criminosas e como está a mancha criminal. Mas eu acho também que há
uma inércia por parte do governo. O deputado Tiago falou aqui do tiroteio na Barra da Tijuca, mas nós assistimos recentemente a questão envolvendo a Cidade Alta. E hoje, um policial de São Paulo e seu irmão foram alvejados porque entraram indevidamente na Cidade Alta. Isso não pode acontecer, a gente não pode permitir isso. E uma das questões, já para concluir, sobre o que vai fazer bem à segurança pública, e eu sei que Vossa Excelência, ao nosso lado, na Comissão de Servidores, defende essa pauta, é a questão dos concursos públicos. E aí eu quero saudar aqui, né, a questão, estamos em falta com os bombeiros militares, estamos em falta com a prova de história da Polícia Militar, e há uma demanda trazida por eles de um projeto que é o PL 3671 de 2024, né? E a gente espera mesmo que esse projeto venha à pauta para que a gente possa sanar definitivamente essa questão dos concursos públicos. Obrigada, deputada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Concluindo, senhora presidente, não há, volto a dizer, a possibilidade de política de segurança pública sem resolver a crise financeira e se não se restabelecer o Instituto do Concurso Público com uma rotina sem antes eliminar as discussões de todos os concursos pretéritos que viram, né, uma novela interminável. Então, é necessário que se resolva todos esses concursos pretéritos e o Instituto do Concurso Público passe a ser uma realidade. Evidentemente, para pagar a folha tem que ter recursos. E para ter recursos tem que melhorar a arrecadação. E para melhorar a arrecadação tem que tratar esse tema com toda a seriedade possível. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado professor Josimar. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, presidenta, os deputados e deputadas que aqui me acompanham. Saudar também os companheiros do Bombeiro que estão aqui fazendo a sua manifestação em validade ao concurso de 2012. Quero colocar aqui a minha fala trazendo um tema que está sendo muito latente nas redes sociais e também é uma demanda dos trabalhadores e trabalhadoras, que é o fim da escala 6x1. Digo isso porque tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton, do PSOL, que coloca a necessidade da redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas no modelo que hoje nós temos de 6x1, um modelo que cairia para 4x3, tendo 8 horas como máximo diário e 36 horas como semanal. Essa PEC, além de ser uma reivindicação histórica dos sindicatos, da luta dos trabalhadores, mais recentemente ela é uma reivindicação do movimento Vida Além do Trabalho, encabeçada pelo nosso companheiro meu de partido, o vereador recém-eleito Rick de Azevedo, e por um conjunto de trabalhadores que atuam nesse setor. Nós temos uma necessidade muito grande, já é uma discussão a nível mundial, a necessidade da redução da jornada de trabalho, visto que o mundo avançou tecnologicamente, ampliou o número de iniciativas, né, aumentando a produtividade do grande capital e dos grandes capitalistas, enquanto para os trabalhadores nada tivemos. Os trabalhadores continuam ainda com a sua carga horária de 44 horas, ainda quando era em 1943, quando a CLT foi promulgada no nosso país. Então, quero aqui manifestar o nosso apoio. O meu partido, o PSOL, todos os deputados já assinaram a essa PEC, os deputados federais, e fica aqui nossa solidariedade, nosso apoio e a nossa manifestação.
Quero chamar também a todos os companheiros que me acompanham na galeria, estou vendo aqui os bombeiros, estou vendo aqui vários trabalhadores, a participarem do ato contra a escala 6x1, que será no próximo dia 15, às 10 horas da manhã, na Cinelândia. É importante que a gente entenda que esse movimento é um movimento da classe trabalhadora e que a classe trabalhadora tem uma necessidade muito grande, que já vem sofrendo diversos ataques, sofremos ataques com a reforma trabalhista, e aí não dá para aceitar o discurso do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que coloca que esse tema teria que ser tratado em convenções coletivas. É o mesmo discurso que a extrema-direita e que os deputados de extrema-direita hoje, no Congresso Nacional, fazem para não assinar a PEC, que falta apenas 37 deputados assinarem, que é de que o trabalhador, isso pode ser visto numa convenção coletiva entre o trabalhador e o empregador. Não. Nós achamos que isso tem que ser ponto de uma discussão e de texto constitucional. A Constituição tem que dizer qual é a carga horária máxima que os trabalhadores têm que trabalhar e qual é o tempo também para a vida além do trabalho, que é uma das reivindicações do movimento VAT, que aqui traz esse debate à casa. É também muito interessante que alguns setores da mídia, alguns setores pseudo-intelectuais venham a dizer que a redução da jornada de trabalho diminuiria a produtividade. É o contrário. A redução da jornada de trabalho garantiria mais postos de trabalho funcionando, mais vida para o lazer, mais vida para o estudo, mais vida para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E é muito estranho também, né, que os mesmos que falam isso são aqueles que são ligados ao capital, são ligados aos grandes empresários. Por isso, fica aqui o nosso apoio a fim da escala 6x1, né, que é um movimento que está se construindo e nós estamos aqui abordando, e lembrar que a elite, durante esses anos todos, sempre foi contrária. Em 1888 também argumentavam contra o fim da escravidão. Em 1940 também eram contrários ao salário mínimo, à construção do salário mínimo. Em 43 eram contrários à construção de uma carga horária máxima de 8 horas. Em 1962, esbravejaram contra o 13º. Em 1967, foram contra o fundo de garantia. E agora, os mesmos e a mesma elite é contrária também ao fim da escala 6x1. Ou seja, nós que defendemos os trabalhadores e trabalhadoras, temos que estar compromissados e temos que pressionar os nossos partidos para que os nossos parlamentares federais venham a assinar a PEC da deputada Érica Hilton, que trata com o fim da escala 6x1 e a construção, né, de um novo modelo que tenha 8 horas no máximo de trabalho, tendo 36 horas no máximo semanais, que daria uma escala de 4x3. Muito obrigado, Tia Ju, obrigado aos deputados que aqui me acompanham, saudar também os companheiros bombeiros que estão aqui na galeria e também do SEAP, por novas convocações e que a gente possa fortalecer o serviço público no nosso estado do Rio de Janeiro. Não existe serviço de qualidade sem servidor público valorizado. Não valorizar o servidor público é destruição do próprio serviço público na sua essência. Por isso, somos a favor dos trabalhadores e trabalhadoras e por mais concursados no nosso estado para garantir de verdade, segurança, educação e saúde. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, nobre amiga presidente Aju, boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj e boa tarde a todos presentes também aqui na galeria. O desgoverno Lula e mais uma de suas trapalhadas essas que comprometem, em especial de forma frontal e direta, a população do Estado do Rio, e de forma covarde, hipócrita, aquele que paga a conta, que é a população fluminense, mais uma vez assiste a tudo isso,
E enquanto eu estiver aqui, deputado, enquanto eu estiver aqui como deputado, ninguém, nem mesmo aquele que voltou à cena do crime, fará algo e a gente não vai se posicionar. São 7 milhões de habitantes no estado do Rio. 7 milhões de pessoas entregues à criminalidade. 7 milhões de pessoas, frisa-se, entregues à criminalidade. De forma progressiva, a gente vê o estado do Rio avançar de forma galopante na perda da sua segurança pública, ainda que a gente tenha polícia militar, polícia civil, forças de seguranças públicas extremamente capacitadas, a gente tem um resultado cada vez pior, fruto do desgoverno Lula. E ele, alertado no início do seu mandato, Lula diz que não quer militar em favela no Rio, descarta a GLO em seu mandato. Lula diz que não quer militar em favela no Rio e descarta a GLO em seu mandato, Folha de São Paulo. Lula descarta a intervenção das Forças Armadas no Rio. Enquanto eu for presidente, não tem GLO. Apesar de não aceitar uma intervenção, Lula afirmou que militares serão... Lula diz que não decretará GLO no Rio e não quer Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Agora vejam só, senhores. G20 começa semana que vem e surpresos ou não, o governo federal, se lixando para os 7 milhões de habitantes do estado do Rio, decreta GLO para garantir a lei e a ordem para estrangeiros, para vender lá para fora de que aqui as famílias andam seguras e tranquilas, sem que sejam assombradas pelo crime organizado. Hoje mesmo tivemos 2 policiais que por acaso entraram numa região deflagrada pelo crime e foram baleados, e só com a presença e o chamado da polícia militar conseguiram ser resgatados. Saberemos nós se esses 2 policiais de São Paulo permanecerão vivos. Então, carioca, então, povo fluminense, aproveitem a próxima semana, porque será uma próxima semana onde militares da Marinha, Aeronáutica e do Exército e a Polícia Federal estará caminhando pelas ruas do Rio, pelas ruas do estado do Rio, resguardando a segurança da população do Rio, mas com o objetivo de vender a imagem bonita e bacana e proteger os estrangeiros que estão vindo para o estado do Rio, para o G20. Aquela família de margarina, vendendo família de margarina, para a gente, para a população do Rio de Janeiro, para os 7 milhões de habitantes, a DPF 635, a DPF das favelas, que prestigia a criminalidade, que nos últimos 2, 3 anos fez com que a criminalidade avançasse no estado do Rio. E aí a deputada que me antecedeu aqui falou sobre a DPF 635, mas falou com um carinho tão grande que eu achei que até que era coisa boa. E depois apontando de que o defeito era de outra pessoa. Mas quem defendeu a DPF 635 foi PDT, foi PT, foi PSOL. Essas mesmas bandeiras agora que, vendo a destruição que foi a DPF 635, eles entregam o bacalhau, porque o bacalhau agora começou a feder, agora o bacalhau não é mais deles. A DPF 635 precisa de um fim. E eu quero frisar aqui a toda a população que nos assiste, quem pediu, quem deu entrada no STF foi o Partido Socialista Brasileiro, PSB. É essa turma que deu entrada na DPF, que deu ensejo à DPF 635, que prestigia vagabundo, que prestigia criminalidade, que fez com que a criminalidade no estado do Rio avançasse de forma sobremaneira.
As forças de segurança pública do Estado do Rio são uma das mais preparadas do mundo. Elas trabalham em situação de guerra permanente, mas são impedidas de trabalhar, são impedidas de exercer o seu devido exercício legal. E quando vão fazer uma operação nas favelas, nas comunidades do Rio, precisam avisar a Deus e o mundo, inclusive aos bandidos que estão lá dentro. Então esse aqui é mais um retrato da hipocrisia, do desleixo, da falta de respeito do desgoverno Lula com a população do Estado do Rio de Janeiro. Para a população do Estado do Rio de Janeiro, durante 365 dias, Tia Ju, é a DPF 635, é falta de segurança, é o avanço da criminalidade, é a falta de, é a inexistência de segurança jurídica para o policial trabalhar. Agora, para o G20, a gente tem GLO, tem militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, policiais federais, para resguardar a segurança. Só me resta agradecer, então, de forma irônica, porque teremos, pelo menos, nesse raio de 365 dias no ano, uma semana de paz aqui no Estado do Rio. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde.